Depois da prece de abertura, um movimento tão gostoso que nos favorece o contato com Deus, com Jesus, com os bons mentores. Nós poderíamos entender a necessidade dessa prece de abertura como um momento preparatório para nós aprendermos sobre a doutrina do amor e da liberdade. A doutrina do amor, que é a doutrina de Jesus, e a doutrina da liberdade, que é o Espiritismo. São doutrinas, porque não são exclusivistas a ponto de serem só religiões. Toda doutrina ela carrega uma parte filosófica, uma parte científica e uma parte da fé. Porque nenhum de nós vai vivenciar a parte científica, que é colocar em prática os ensinamentos filosóficos, se não tivermos a fé. Ficou claro? Por que precisa da fé? Porque ainda para nós muitas coisas não são claras. A começar por Deus, não é? Ainda nós carregamos a herança católica tão importante para todos nós, né? Como é importante nós vivermos a fé dogmática, o período em que estagiamos na religião católica, para que hoje nós pudéssemos ter contato com outro tipo de notícia que ao invés de nos aprisionar a conceitos, nos libera nos conceitos. Ou seja, nos faz criaturas responsáveis, onde antes nós éramos criaturas culpadas. A diferença entre ser culpado e responsável é muito grande. Porque o culpado merece um castigo. O responsável, uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas chances forem necessárias. Sabe, o aprendizado se dá por repetição. Nossos filhos pequeninos, eles nascem com as funções fisiológicas e intelectuais para poder falar, mas não saem do ventre sabendo falar. Eles precisam escutar os pais, os irmãos, a família, várias e várias vezes, para eles começarem a dominar a propriedade de se manifestarem através da voz. Não é assim? E por que o evangelho seria diferente? O evangelho precisa ser dito para nós uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. O evangelho precisa ser lido uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, até nós termos aquela informação muito clara para nós. Para depois dessa informação estar clara para nós, nós podemos colocá-la dentro do nosso coração. Quando nós colocarmos dentro do nosso coração, é quando nós vamos vivenciar, de fato, a experimentação daquela informação. E aquela informação deixa de ser informação para virar sabedoria. Então, a sabedoria alcança aquele que, tomando dos conceitos filosóficos, experimenta esses conceitos, porque foi motivado a fazer isso através da fé e passa então a viver intensamente isso, tá bom? Ou seja, não basta eu saber que fora da caridade não há salvação. Eu preciso colocar essa informação dentro do meu coração, para que estando dentro do meu coração eu possa viver o tempo todo fazendo caridade, porque a caridade é algo que eu posso fazer cada segundo, considerando que tudo que eu fizer a benefício do todo, a benefício coletivo, seja de uma pessoa, mais eu, seja uma família, mais eu, uma comunidade, mais eu, porque eu posso estar dentro do processo, né? O que eu fizer de benefício coletivo é caridade. E o tema de hoje que nos presentearam, né, é do capítulo 5 do Evangelho. E você até pode dizer, nossa, mas eu conheço o capítulo 5, é bem-aventurados os aflitos. E recordando do Sermão da Montanha, a gente lembra que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não é? Agora, o que é exatamente aflito, né? É uma coisa interessante, porque nós associamos a expressão aflito ao sofrimento, à dor, não é? Então, a pessoa que tem câncer, a pessoa que não enxerga, a pessoa que está falida moralmente, não é? A pessoa que separou-se de um relacionamento afetivo e está naquele momento dolórico, não é? Mas também é aflição o meu nervoso,
a minha ansiedade, a minha descompostura, as minhas escolhas infelizes, os meus excessos, as minhas abstinências, percebe? Os extremos também são aflições. Só que a palavra consolar, porque bem-aventurados aqueles que são aflitos, né? Ou os que sofrem, como alguém traduz, porque serão consolados. Esse consolar, ele é verbo. Se ele é verbo, ele está pedindo ação, movimento. Ou seja, se você está aflito, que está com uma dor fisiológica, com uma doença patológica, se você está com uma doença moral, se você está aflito por um problema espiritual, né? E aí a gama são muito variadas, você vai ter direito à consolação. Mas a consolação não é só o movimento de fora para dentro, é especialmente o movimento de dentro para fora. Isso que é muito incrível. Olha, imagina que a espiritualidade que nos ama muito, muito, né? Que exercem a caridade já no seu automático, fazem espontaneamente a caridade, eles não carregam a gente no colo, não carregam, né? Eles vão estar sempre do nosso lado, mas eles só podem estar de um lado. E esse lado que eles escolhem é quando nós fazemos as coisas certas. Porque se nós optarmos por fazer as coisas erradas, vamos fazer para o lado onde eles não estão. Se não tem alguém do meu lado que possa me escorar, que possa me sustentar, eu vou cair no chão. E isso não é para o mal, é para o bem, porque me desperta. Tudo bem até aqui? Então, bem-aventurados os aflitos, porque são consolados, serão consolados, que é uma promessa de Jesus. E bem-aventurado significa o sortudo, né? O sortudo que sofre, porque será consolado. Ele será consolado especialmente por ele mesmo, porque ele é responsável. E como responsável, ele vai passar a ter uma segunda chance de fazer certo. E se ele se enganar de novo? Uma terceira chance. Puxa, se enganou outra vez, uma quarta chance. Só que entre uma chance e outra, o grau vai ficando maior de cobrança. É natural. Porque se você já viveu uma segunda experimentação, é porque você já não era inocente ao vivenciar aquela experiência. Você já tinha um certo experimento, você já tinha uma certa experiência e poderia fazer uma escolha melhor. Se a gente não conseguiu fazer a escolha melhor, é porque a gente escolheu não pela inocência, mas pela malícia. A palavra malícia vem de mal. Então é quando a gente vai para o lado que o mentor não está. Tá certo? Muito bem. Mas o que nós vamos falar hoje, embora esteja no capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo maior que tem no Evangelho. Kardec dedicou as páginas mais elaboradas, as páginas onde tem um conteúdo maior, uma grande quantidade de informações para esse capítulo 5, é a justiça das aflições. Nós somos muito ligeiros a afirmar quando surge qualquer coisa que nos é aparentemente difícil, de nós falarmos não é justo. É uma expressão que a gente usa muito cotidianamente. Isso não é justo, isso não é justo, não é? Uma escolha do governo federal, estadual, municipal e que a gente não concorda, então não é justo. Uma decisão do nosso patrão não é justo. Nós, como patrões, uma decisão de um sindicato, a gente vai dizer que não é justo. A decisão de um médico, não é? Então, todas essas situações, elas causam em nós uma espécie, em geral, porque nos pedem trabalho. Se você parar e for fazer uma análise mais profunda, você vai perceber que todas as vezes que o movimento nos tira da inércia e nos põe numa posição de trabalho, normalmente a gente acusa o embate, né? Porque somos preguiçosos? Talvez não. É porque estejamos ainda muito lerdos no processo da evolução. Porque ainda gostamos muito da rede da água de coco, porque talvez queiramos a sombra e a água fresca, não é? Como são ditos populares muito famosos. Agora, dentro desta característica de que as aflições são justas, nós podemos pegar alguns preceitos. Esses preceitos vêm antes dos conceitos. Não é? São aqueles que vão formar os conceitos. Então vamos lá, vamos entender quais são? Primeiro, tudo é justo, porque tudo provém de Deus. Sendo Deus justo, o que provém de Deus é justo. Então nenhum de nós é vítima, nenhum de nós é um coitado,
todos nós somos responsáveis e se estamos vivendo algo, é que aquela situação é extremamente necessária e absolutamente certa para que a gente possa vivenciá-la. Note que a palavra justo se remete ao exato, ou seja, cabe tudinho, não vai ter nenhuma sobra, ou seja, nem pede mais, nem pede menos, pede a cota certa, tá bom? Então tudo é justo. Registrou? O segundo preceito, nada está sem a misericórdia divina, nada. O que é misericórdia divina? Não é só o perdão divino, não. É a compaixão, é o entendimento de que nós somos criaturas que estamos aprendendo através da tentativa e erro. Que nós somos criaturas que ainda precisamos vivenciar certas situações amargas, que nós chamamos de amargas, algumas situações que nos provocam uma sensação desconfortável, uma dor, enfim, para podermos aprender. A inteligência deveria ocupar esse espaço, mas nós ainda não estamos na condição de fazer todas as nossas escolhas pelo nível inteligente, pelo nível racional. Nós muitas vezes agimos ainda por impulso, e esses impulsos trazem toda uma história do nosso espírito, que ainda ontem estava na Idade Média, na Idade Moderna, não é? Na época que haviam escravos no Brasil e a gente patrocinava tudo isso. Então esse movimento de misericórdia é nos dar uma segunda chance dentro daquela justiça, ou uma terceira, uma quarta, quantas necessárias forem, mas dentro daquele modelo de justiça, ou seja, a cruz não é nem maior, nem mais pesada do que a nossa capacidade de levá-la. Por quê? Porque se Deus nos desse um empenho maior, nos desse algo maior do que a nossa capacidade de realizar, seria um castigo. Deus não vai nos cobrar numa prova, imaginando alunos, não é? Na escola, uma matéria que ele ainda nos deu. O professor, nós diríamos que era louco, ele está me dando trigonometria quando ele não me ensinou ainda álgebra. Fica claro? Então Deus não vai nos dar a mais do que nós temos capacidade. Ele só vai nos dar dentro da nossa capacidade. Por isso que tudo é justo e nada está sem a misericórdia. Um outro preceito valioso, portanto, preceito que vem antes do conceito, é que tudo é pedagógico. Ou seja, nos ratifica com um movimento claro que Deus trabalha no processo educacional. A nossa herança católica, e todos nós estagiamos no catolicismo, nesta ou noutras encarnações, uma passagem extremamente importante pela fé dogmática, para que nós agora pudéssemos estar na fé raciocinada, ou a caminho dela, nós aprendemos que quem errava era merecedor de culpa, e todo aquele que era culpado merecia um castigo, não é? Agora, não existe esta condição em Deus. Deus age por modelos educacionais. E esses modelos educacionais não há punição, há oportunização. Ficou claro, gente? Então falamos que tudo é justo, nada está ausente da misericórdia e tudo é pedagógica. O outro preceito diz respeito que tudo é passageiro, tudo é transitório. Olha, se nós perguntarmos para um garoto, uma garota de 12 anos de idade, e ela já tivesse a percepção do seu passado, então já viveu 10, 12 anos, ela diria, de fato, tudo passa. Nós que já temos uma ideia mais adiantada, e nós da segunda-feira já temos todos os nossos cabelos esbranquiçados, sabemos que tudo de fato passa. Então, nós temos que recordar que dentro do movimento de aflição, que é justo, misericordioso, pedagógico, ele também é transitório, ele é passageiro. A quinta situação é que ele é previsível. É previsível. Porque justamente ele é justo. Exatamente porque ele é justo, ele passa a ser previsível. Olha, se um agricultor decidir plantar mudas de jabuticaba, ele não vai colher abóboras. Tá certo isso? Então, quando ele faz o movimento de plantar jabuticaba, é líquido e certo que ele vai colher jabuticaba. Na mesma forma, quando nós escolhemos fazer algo assim ou assado, também vamos ter a colheita daquilo que fizemos. Portanto, tudo é previsível na nossa vida. Tudo é dentro de uma previsibilidade, ou seja, eu posso estimar o futuro. Eu posso não saber quando ele vai surgir.
Por quê? Porque vai depender do meu grau de capacidade de aprendizado para viver a colheita daquele movimento infeliz, daquele movimento aflitivo. Porque quando eu tiver capacidade de aprendizado, é que não vai existir o castigo. Porque se eu não tiver capacidade de aprender e viver uma experiência, é castigo. Então, quando você viver uma aflição, seja ela física, seja ela espiritual, psicológica, lembra, eu sou capaz de resolvê-la. Porque eu fui o criador desse processo. É como você, por exemplo, ir no supermercado. Você vai no supermercado com o seu carrinho, vai escolhendo lá e a máscara, não é? Vai no supermercado, vai escolhendo das gôndolas o que você quer comprar. Na hora que você chega no caixa, você começa a colocar tudo que você colocou no carrinho lá naquela bandeja, naquele movimento lá, daquela esteira, não é? Uma esteira. E aí a moça fala do caixa, ela fala, é tantos reais, você vai ser matar louca? Como é que você está me cobrando tudo isso? Ué, quem escolheu? Fomos nós. Percebeu? Então, o campo da previsibilidade. Vamos fazer um pequeno resumo. Olha, tudo é justo, nada fica sem a misericórdia, tudo é pedagógico, tudo é passageiro e tudo é previsível. E agora vem o último dos nossos preceitos. Tudo é para o bem. Tem aquele ditado popular que você deve lembrar, há males que vêm para o bem. Não, ele está muito errado. Todos os males, aquilo que a gente chama de males, vêm para o bem. A justiça divina não permite que haja para nós uma experimentação que não seja exclusivamente pedagógica. Não é possível que nos cobrem aquilo que ainda nós não temos condições de aprender. Tudo que bate à nossa porta é aprendizado. Agora, repare uma coisa, justo e misericordioso vem de Deus. Agora, que é passageiro, então eu tenho que usar a minha paciência, porque aquilo tem começo, meio e fim. É pedagógico, exige que eu estude. É previsível, então exige que eu use o meu raciocínio, não é? E é para o bem, também é de Deus. Então, dos 6 preceitos, 3 são de Deus e 3 são da gente. Por isso que é bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. E esse consolar é verbo. Porque dos 6 preceitos que nós temos, 3 são da bondade de Deus. 3 são da nossa vocação, são do nosso exercício. É aquilo que nós temos que fazer. Tá certo? Então temos que lembrar desses 6 preceitos para que a gente possa começar a organizar a nossa vida. Olha, se tudo é para o bem, calma, vai dar tudo certo. Isso não é uma frase para a alegoria da escola de samba, né? Esse conceito que Maria deu a Chico Xavier de que tudo passa é um conceito que todos nós já sabemos disso, né? Mas precisam nos dizer por quê? Porque quando nós estamos numa aflição, a gente não acha que as coisas são justas, a gente não percebe a misericórdia de Deus, a gente não nota que aquilo é pedagógico, a gente não nota que aquilo é passageiro, a gente não nota que aquilo é previsível, a gente não percebe que aquilo é para o bem. Ou seja, nós nos tornamos pessoas rebeldes, revolucionárias. Mas não somos revolucionários porque revolucionário exige uma atitude. Aí a nossa atitude, ela não é em benefício da solução, ela é um agregado de problemas já no problema que nos aflige. Entende, gente? Então, é tão importante a gente ter essa consciência que tudo que nos acontece, olha, eu sei que tem coisas que são amargas, puxa vida. Olha, a gente recebe inúmeros pedidos ao longo das semanas de gente que está aflita. Pedidos de fazer orações. E nós a fazemos. Reunimos 20, 30 amigos para orar por cada um dos casos. Essa gente maravilhosa, anônima, né? Que ora disfarçadamente, na calada da noite, por alguém que nem conhecem, só tem uma foto, o nome, primeiro nome ainda, e a idade, né? E um pequeno resuminho do que está acontecendo. Então essas 20, 30 pessoas são tão fantásticas, eu as amo tanto, porque fazem tudo anonimamente, não é? E a caridade anônima é a caridade que vale, não é? Mais do que a outra. Todas elas valem, com certeza. Bom, mas aí nós estávamos falando. O movimento que nós temos que fazer
de pouparmos-nos, não de nos ferir. Mas a gente acaba se ferindo. Então, dos casos que nos chegam, uma mãe que está pedindo pela filha de 16 anos que subtraiu a própria vida. De uma jovenzinha de 13 anos que está entubada num hospital. De um marido que está desesperado porque não tem emprego, não tem como manter sua família. De um jovem que foi tentar a sorte nos Estados Unidos, não conseguiu nada e voltou numa depressão muito grande. São tantos casos, que muitos deles a gente chora de dó. Mas o caminho não é chorar de dó, é de compaixão. Compaixão significa ação. Eu também tenho que fazer algum movimento, não adianta eu só chorar. Porque se eu chorar, como é que nós estamos ajudando as pessoas? Percebe? Olha, nós temos que nos ajudar a si mesmos. Então, se você diante de uma aflição senta e chora, você não está resolvendo. Você está agregando novos problemas. Lembra nos preceitos. Esses preceitos são qual campo de força, mecanismos valiosos para a gente poder nos prevenir. E note que são prevenções, ao mesmo tempo que são correções. Não é? Eu saber que algo é pedagógico, tirar o peso do castigo, é uma consolação. Eu saber que é previsível, ou seja, eu tinha capacidade de prever aquela situação quando agi lá atrás, é um momento de consolação. Olha, realmente eu comprei isso, vou ter que agora arcar com as consequências. Se eu não quisesse arcar com isso, eu não deveria ter me predisposto a fazê-la. Mas olha, muitas coisas não acontecem dentro da mesma reencarnação. Porque se eu cometi uma gafe aqui, se cometi um erro aqui, uma situação infeliz aqui, uma distração, uma imprudência aqui, eu só vou poder recompensá-la, refazê-la, estar com ela novamente, quando eu tiver capacidade de aprendizado. Então, se algo nos chega, por isso que é tudo para o bem, é porque eu estou capaz, como eu nunca estive, eu estou competente como nunca estive, estou cercado dos mentores que nunca estiveram comigo para eu poder vencer aquela etapa. A gente nunca está sozinho. Tá bom? Olha, eu espero que tenha sido tão bom para você como foi para mim. Porque sabe, a gente que fala, a gente escuta também. Essas coisas não são também propriedade nossa. Não significa que nós somos assim. Significa que todos nós temos que vivenciar para aprender, trabalhar para merecer. Então fica um convite aqui tão amoroso para você, para mim, para todos nós, que possamos, a partir de agora, lembrando desses 6 preceitos, começar a contar com Deus e fazer Deus contar com a gente. Tá bom? Todo o meu carinho, toda a minha amizade eterna.